O barulho do papel rasgando ecoa como um grito na sala silenciosa. A luz do sol entra pela janela, batendo com força nas paredes, enquanto o cheiro de madeira envelhecida e poeira se mistura ao aroma de café frio na mesa. Você respira fundo, a tensão no ar quase palpável, e seus dedos tremem ao segurar o envelope marrom, amarrotado e desbotado, que há dias aguardava por você. Com um movimento brusco, você rasga o lacre de cera que parecia proteger um segredo inominável. O estalo do papel faz seus músculos se contraírem, e um arrepio percorre sua espinha. Ao desenrolar o conteúdo, o som do pergaminho desenrolando soa como uma revelação iminente. Letras góticas, elegantes e implacáveis, dançam diante dos seus olhos. O coração acelera, e a sala parece encolher ao seu redor. Você lê em voz baixa, quase sussurrando, como se temesse que o ar ao seu redor pudesse ouvir a injustiça que se desdobrava. Deixo tudo ao meu filho mais velho. A voz do pai, um eco distante de risos e histórias compartilhadas, transforma-se em um lamento cruel. A raiva ferve dentro de você, como um vulcão prestes a explodir. O suor escorre pela sua têmpora enquanto você se levanta abruptamente, a cadeira arrastando-se contra o chão com um rangido agudo que parece zombar da situação. As paredes da sala, testemunhas silenciosas, parecem se aproximar, capturando o desespero que transborda do seu peito. A verdade mordaz atinge você em cheio, tudo foi deixado para o irmão, aquele que sempre teve mais, sempre foi o preferido. A luz do sol, antes acolhedora, agora parece um holofote a iluminar sua indignação. Você se vê refletido na janela, uma expressão de fúria misturada à incredulidade pintando seu rosto. Os olhos arregalados, as sobrancelhas franzidas, a boca levemente entreaberta em busca de palavras que não vêm. A sensação de traição é uma temperatura gélida que envolve a sala, contrastando com o calor da raiva que ferve dentro de você. Um pensamento invade sua mente, como ele pôde fazer isso? Cada palavra lida se transforma em uma facada, cada frase uma camada de ressentimento. A sensação de impotência cresce, uma maré que ameaça te engolir. Você se dá conta de que não pode permitir que isso passe incólume. O que fazer agora? A decisão pesa em seu peito como uma âncora, e você sente as mãos suando, a respiração tornando-se irregular. Com um movimento brusco, você joga o testamento sobre a mesa, o papel batendo com um estalo contra a superfície de madeira, como se clamasse por justiça. Os olhos se desviam para a janela, onde uma brisa leve entra, sussurrando promessas de mudança. Mas será que você está pronto para isso? A dúvida se mistura à raiva, e a pergunta ecoa: o que você está disposto a fazer para reverter essa injustiça? A porta da sala se abre lentamente, revelando uma sombra familiar, e o cheiro de café fresco parece se intensificar. O irmão, com um sorriso despreocupado, entra, como se nada soubesse do tsunami de emoções que causou. O que você vai fazer agora? A tensão na sala é palpável, e a resposta para essa pergunta poderá mudar tudo. O som do papel amarelado cortando o silêncio pesado da sala ressoava como um eco de incerteza. A luz fraca do fim da tarde filtrava-se pelas cortinas de veludo, tingindo o ambiente com um tom dourado que contrastava com a frieza que se espalhava pelo coração. O aroma de café requentado se misturava com o cheiro adocicado de flores murchas, criando uma atmosfera sufocante, como se o momento estivesse à beira de um colapso emocional. Os dedos trêmulos da pessoa que segurava o testamento descansavam sobre o papel, enquanto as nuvens lá fora se agrupavam, prenunciando uma tempestade. A leitura começou, e cada palavra parecia um golpe certeiro, revelando a verdade cruel. O que estava escrito ali não era uma declaração de amor, mas um corte profundo. Aos meus bens, deixo tudo ao meu filho mais velho. As frases se arrastavam, cada sílaba pesando como um peso mortal. Você percebe a tensão no ar, as sombras nas faces dos presentes dançam como fantasmas, refletindo a desilusão. O irmão, com lábios comprimidos e um olhar inexpressivo, se permitia apenas uma leve elevação de sobrancelhas, um gesto que poderia ser confundido com alegria, mas era apenas indiferença. A mulher ao lado, que sempre foi a voz do bom senso, agora desviava o olhar, como se cada palavra proferida fosse uma punhalada. A luz do dia se esgotava e, com ela, a esperança. Eu deixo a casa de praia à minha esposa, e os investimentos ao meu filho. As frases se sucediam, cada uma mais dolorosa que a anterior, como se o tempo estivesse se arrastando em um interminável corredor de memórias e sentimentos não ditos. O ar na sala tornava-se mais denso, quase palpável, e o som da respiração pesada se misturava ao render de cadeiras, ao sussurrar dos papéis.
Você sente um nó na garganta, uma pressão que parece querer romper a barreira entre o que é dito e o que é sentido. Cada item mencionado gerava uma onda de desapontamento, o peso do abandono se instalando como uma nuvem escura sobre a mente. A sala, antes um refúgio, agora se transformava em uma arena de emoções despedaçadas. De repente, uma pausa. O leitor hesitava, pesando a próxima frase como se estivesse segurando um segredo que poderia mudar tudo. O silêncio era ensurdecedor, apenas quebrado pelo suave tilintar de uma colher caindo ao chão, reverberando como um sino fúnebre. Todos os olhares se voltaram para ele, expectativa e temor palpáveis no ar. E então, a revelação, vi a quantia restante, deixo para o filho que não tive, a ser resgatada no momento certo. As palavras ecoaram como um trovão, uma onda de choque atravessando a sala. A expressão no rosto do irmão se transformou, a máscara de indiferença escorregou, revelando um vislumbre de algo que poderia ser medo ou raiva. Você sente que a atmosfera muda, uma tensão elétrica substituindo o ar pesado de antes. O que isso significava? Quem era esse o filho que não teve? O que mais este testamento escondia? Com a respiração entrecortada e o coração acelerado, a pergunta reverberava em sua mente, enquanto a tempestade começava a rugir lá fora, fazendo a luz da sala piscar como um aviso. O som do vidro quebrado ecoa pela sala, um estalo agudo que reverbera nas paredes, enquanto os raios da tarde filtram-se pelas cortinas, lançando sombras longas e distorcidas no chão de madeira batida. Você sente a temperatura do ambiente mudar, um ar pesado que parece enredar cada respiração. O irmão, diante de você, mantém a expressão de quem acaba de receber um golpe que não esperava. Seus olhos, normalmente tão seguros, agora estão paralisados, como se uma corrente invisível os mantivesse presos ao chão. As mãos dele tremem ligeiramente, e você percebe que a frustração não é apenas sua. É como se uma eletricidade tivesse se instalado entre vocês, carregando o ambiente de tensão. Ele tenta falar, mas as palavras parecem não encontrar espaço na garganta. Você se vê movendo-se com impaciência, dando passos curtos, o som dos seus pés contra o piso ecoando como batidas de um coração acelerado. O que você quer que eu diga? Ele finalmente pergunta, a voz carregada de um desespero que há muito não aparecia. Você sente uma pontada no peito, um misto de desamparo e raiva. A frustração explode dentro de você como uma tempestade prestes a se desatar. O cheiro de café fresco que antes preenchia o ambiente agora se mistura com a fumaça das lembranças dolorosas que ambos carregam. Você sabe o que eu quero, sua voz sai mais alta do que imaginou, cortando o silêncio como uma faca afiada. O irmão recua, como se o tom tivesse sido um golpe físico. A fúria constrói um muro entre vocês, mas ao mesmo tempo, você percebe a fragilidade do momento. A parede que sempre foi sólida entre vocês começa a rachar. Por que ele fez isso? Por que você aceitou? A pergunta flui como um rio turbulento, arrastando tudo à sua frente. A expressão dele muda, é uma mistura de culpa e indignação. Ele tenta evitar seu olhar, mas você está determinado a confrontá-lo. O cheiro do café agora é um lembrete amargo de conversas que nunca aconteceram, de verdades que nunca foram ditas. Ele finalmente se aproxima, as mãos levantadas em um gesto de rendição, mas você percebe que são também uma tentativa de defesa. Eu não sabia, eu juro. A sinceridade em sua voz é palpável, quase como uma brisa gélida que corta a pele. Eu só queria. Eu só queria fazer o que era certo. Você sente um nó se formar na garganta, uma mistura de raiva e tristeza. O que era certo para quem? Para você, ou para ele? A pergunta paira no ar, densa e carregada. Você consegue ouvir o tic-tac do relógio na parede, cada segundo se arrastando como se quisesse prolongar a angústia. O irmão desvia o olhar, a frustração explode em sua face enquanto ele balança a cabeça, e você percebe que há mais nesse silêncio do que palavras podem expressar. Você não sabe de tudo, ele diz finalmente, uma sombra de desespero cruzando sua expressão. Existem segredos que podem mudar tudo. Aquelas palavras são como uma porta entreaberta para um abismo de verdades não ditas. Um frio percorre sua coluna e você sente a necessidade de um respiro profundo, mas o ar está pesado com as possibilidades. O que mais está escondido nas sombras? O que mais o pai levou consigo para o túmulo? Uma nova onda de frustração se acumula, misturada com a curiosidade, como se as respostas estivessem dançando bem na sua frente, apenas fora de alcance. Ele faz uma pausa,
como se ponderasse as palavras que poderia escolher. O silêncio se torna palpável, quase como um personagem da cena. Você se pergunta se aquele instante vai se transformar em um divisor de águas na história de vocês ou se apenas mais uma briga será esquecida no tempo. E, enquanto observa seu irmão hesitar, você sabe que algo muito maior está prestes a ser revelado. O vento frio soprava através das frestas da velha casa, arrastando consigo o cheiro adocicado do café recém-passado. O tilintar das xícaras parecia ecoar no vazio de uma manhã que se arrastava, como se o tempo estivesse preso em um loop de lembranças. Com as palmas suadas, você apertou o papel amarelado do testamento entre os dedos, enquanto uma memória repentina invadia sua mente. Aquela tarde de domingo, o sol se refletia na mesa de madeira rústica. O pai estava ali, sentado, com a luz dourada desenhando sombras suaves em seu rosto cansado. O aroma da comida caseira invadia a sala, carregando consigo risadas e discussões sobre trivialidades. Ele olhou para você, e seu olhar estava cheio de uma alegria simples, aquele momento em que tudo parecia perfeito. Mas mesmo naquele instante de felicidade, uma sombra passava sob sua expressão. Você se lembrou de como, em várias ocasiões, uma nuvem de tristeza parecia cobrir seu olhar, como se ele estivesse lutando contra batalhas internas que você ainda não compreendia. O barulho do copo caindo no chão ressoou, quebrando a reminiscência. Você olhou ao redor da casa, as paredes arranhadas pareciam murmurar histórias de um passado que pesava. Os móveis, cobertos por um fino véu de poeira, guardavam ecos de risos infantis e conversas sussurradas que agora pareciam distantes. O cheiro do café se tornava mais forte, mas não conseguia disfarçar o odor de saudade que pairava no ar, como um perfume que se recusa a desaparecer. Enquanto seus pensamentos dançavam entre o passado e o presente, a angústia surgiu como uma lembrança amarga. O pai não era apenas um homem, mas uma figura cheia de complexidade. Os bons momentos haviam se misturado com os ruins, e o amor parecia ter se perdido em meio a promessas não cumpridas. Você se lembrava das noites em que as discussões estouravam, da frustração estampada em seu rosto, como se ele estivesse lutando contra um inimigo invisível. Os gritos se transformavam em silêncios pesados, e você se perguntava se ele sabia o quanto isso o feriu. A luz do sol começou a se dissipar, e uma sombra atravessou a sala, quase como um presságio. O coração batia mais rápido, e a sensação de desamparo apertava como um abraço constrangedor. O peso do testamento nas suas mãos parecia aumentar. Você queria entender, precisava de respostas. O que realmente aconteceu entre vocês? O que levou aquele homem que um dia foi seu herói a se tornar um estranho tão distante? O som de passos interrompeu seu devaneio, e você virou-se rapidamente. A porta rangeu ao abrir, revelando uma figura. O irmão, com a expressão fechada, entrou, seus olhos refletindo uma mistura de indiferença e curiosidade. Ele parou, observando com um sorriso que não chegava aos olhos. Por um momento, o tempo pareceu congelar entre vocês. O que ele sabia que você não sabia? O que mais havia dentro daquele testamento que poderia mudar tudo novamente? Você não conseguiu conter a pergunta que pairava em sua mente. Por que ele fez isso? A voz tremia, misturando medo e urgência. O irmão hesitou, e os segundos se arrastaram como se a casa ao redor estivesse segurando a respiração. Um silêncio ensurdecedor envolveu o ambiente, e você percebeu que a resposta poderia ser mais devastadora do que qualquer desfecho. O que ele diria poderia mudar tudo, ou talvez apenas afundar você ainda mais em um mar de incertezas. O som pesado de uma caneta riscando o papel ecoa pelo ambiente abafado do escritório, onde a luz amarelada da lâmpada ilumina apenas uma parte da mesa coberta por documentos amarelados. O ar é denso, quase palpável, carregando o cheiro de café queimado e papel velho, como se o tempo tivesse parado ali. Você observa a expressão do advogado, suas sobrancelhas franzidas e o olhar concentrado na frente, enquanto ele lê o testamento novamente, como se a resposta estivesse escondida entre as linhas tortuosas daquelas palavras. A tensão é quase elétrica. A pele parece arrepiar ao sentir a frieza do metal da caneta entre os dedos. Você respira fundo, sentindo a mistura de ansiedade e determinação em seu peito, e se levanta, caminhando até a janela. O vento entra, trazendo o cheiro da grama cortada do lado de fora, e as folhas das árvores balançam como se quisessem sussurrar palavras de encorajamento. Neste momento, cada batida do seu coração ecoa, repetindo uma frase que se tornou seu mantra silencioso: eu não vou deixar isso barato. O advogado,
Percebendo sua inquietação, levanta a cabeça e fixa os olhos em você, seus lábios se curvando em um sorriso encorajador. Ele sabe que essa decisão não é apenas uma questão de dinheiro ou bens materiais, é uma luta pela justiça, pela dignidade que foi arrancada de você. Precisamos agir rápido. Contestar esse testamento não será fácil, mas você está disposto a lutar? O tom grave de sua voz ressoa, misturando-se ao som distante de sirenes na cidade, como um lembrete constante do caos que reina lá fora. As palavras dançam no ar, e você sente um calafrio percorrer sua espinha. O desafio está lançado, e uma onda de coragem inunda sua alma. Com a respiração mais firme, você afirma: sim, estou pronto. Quero que ele saiba que não vou recuar. O advogado sorri, satisfeito, e começa a explicar os detalhes do processo, as ações que precisam ser tomadas, as estratégias que serão empregadas. Cada palavra é como um combustível que acende ainda mais a chama da sua determinação. Enquanto ele fala, sua mente começa a vagar pelos momentos que o levaram até ali, o olhar vago do seu irmão, o sorriso falso que escondia a traição. A cena se repete em sua mente, quase como um filme em câmera lenta. O aperto do estômago se transforma em um foco afiado. Você não pode deixar isso passar em branco. O peso da injustiça é palpável, e a ideia de finalmente ter a chance de reescrever essa história o faz sentir como se estivesse prestes a subir em um palco, as luzes brilhando intensamente sobre você. Com cada detalhe que o advogado revela, você visualiza a batalha que se aproxima. Os sons das palavras se misturam aos ecos de sua determinação, criando uma sinfonia de esperança. Você vê a sala do tribunal em sua mente, o juiz olhando por cima dos óculos, o seu irmão ao lado de um advogado arrogante, e você ali, firme, trazendo consigo a força de sua luta e a verdade. E se eu perder? A pergunta surge subitamente, como um eco do seu próprio medo. O advogado percebe a hesitação em seu olhar e, com um gesto tranquilo, responde: às vezes, perder uma batalha não significa perder a guerra. O que importa é que você lutou. E essas palavras ficam ressoando, como um mantra. O calor do sol se intensifica à medida que você se afasta da janela, absorvendo a luz que traz consigo a promessa de um novo começo. Com cada passo que dá, a incerteza se transforma em pura adrenalina. Você está prestes a entrar em um mundo novo, onde cada dia será uma nova batalha, e onde você não apenas buscará seus direitos, mas também redescobrirá a sua força. E assim, enquanto o advogado faz anotações apressadas, você se pergunta: até onde está disposto a ir para recuperar o que é seu? A resposta está logo ali, à sua frente, como um caminho iluminado em meio à escuridão. O som da porta de vidro se abrindo ecoa pelo corredor, um tilintar que reverbera nas paredes de mármore polido. Um aroma de café recém-passado se mistura à sensação de formalidade do escritório, onde o cheiro de couro e madeira envelhecida preenche o ar. Você hesita na entrada, observando a mesa do advogado, que exibe uma pilha de documentos alinhados meticulosamente, como se esperassem o seu destino. O advogado, um homem de cerca de 50 anos, exibe um semblante impassível, mas seus olhos são alertas, escaneando cada movimento seu. Ele gesticula para a cadeira em frente a ele com uma suavidade aparente, mas há uma tensão em seus ombros que você não pode ignorar. Enquanto se acomoda na cadeira de couro frio, um arrepio percorre sua espinha. O som de uma caneta sendo mordida e o leve arranhar do papel ao serem movidos parecem intensificar a ansiedade que já está tomando conta de você. Vamos começar, diz ele, sua voz firme, mas não desprovida de uma leveza que busca confortar. Ao abrir o primeiro documento, o barulho do papel se assemelha ao sussurro de velhas memórias sendo libertas. Cada palavra se torna um peso em seu peito. O advogado explica a situação, mas as frases se entrelaçam em um turbilhão de jargões jurídicos que você mal consegue decifrar. Então, seu pai deixou tudo para seu irmão? A indagação surge entre os papéis, como uma brisa gélida que invade o ambiente. Você assente lentamente, sentindo a boca seca, como se cada confirmação fosse uma faca cortando um pedaço de seu ser. A expressão do advogado se torna mais séria, e você pode notar as rugas em sua testa se aprofundarem enquanto ele analisa os detalhes. Precisamos considerar suas opções, continua ele, a voz agora mais ponderada, quase como um sussurro que busca inocular um pouco de esperança entre as sombras. O som da caneta arriscando uma linha em um documento ecoa na sua mente, cada traço um paralelo ao futuro incerto que se desenha diante de você. O tempo parece desacelerar quando ele menciona a possibilidade de contestar o testamento.
O ar ao seu redor torna-se mais denso, um misto de adrenalina e medo. Você sente o estômago revirar. Mas, e se não der certo? A pergunta escapa antes que você possa contê-la, e o advogado prende a respiração, estudando você com um olhar que busca encorajar. Você nunca saberá se não tentar, responde ele, seus olhos fixos nos seus, uma faísca de determinação passando entre vocês. A atmosfera muda, transformando-se em um campo de possibilidades, onde a ansiedade começa a dar espaço a uma tênue esperança. O advogado levanta-se, o som de suas palmas batendo levemente sobre a mesa ressoa como um sinal de que a conversa chega a um ponto crítico. Vamos dar um passo de cada vez. Podemos investigar esse Novo Testamento e explorar qualquer brecha, ele diz, com a confiança de alguém que já viu muito. No entanto, uma dúvida permanece em sua mente. O que mais será revelado nessa teia de documentos e segredos que seu pai deixou para trás? Enquanto você observa o advogado se afastar para buscar mais informações, um pensamento lhe atravessa: será que há algo mais escondido nesse testamento, algo que seu irmão não quer que você descubra? A pergunta ecoa em sua mente, levando você a considerar que essa batalha apenas começou. O som da impressora ecoa na sala, um ronco monótono que se mistura ao cheiro de papel envelhecido e à umidade que permeia o ambiente. Você está cercado por arquivos empilhados em uma mesa de madeira escura, suas superfícies desgastadas refletem anos de descaso e desorganização. O ar é quente, quase pegajoso, e a luz fluorescente acima pisca intermitentemente, como se tentasse acentuar a tensão que paira sobre você. A frustração se agita dentro, uma tempestade de emoções que parece se intensificar a cada documento que revirar. O toque frio dos papéis amarelados é um lembrete constante do que está em jogo. Você passa os dedos por cláusulas confusas e palavras técnicas, uma nova camada de burocracia se revelando a cada infeliz indício de esperança. O rascunho do testamento do pai, suas letras trêmulas e tortas, faz seu coração acelerar. Uma assinatura apressada, um símbolo de promessas quebradas. O peso da traição se torna palpável, como se a poeira que se acumulou em cada página estivesse repleta de memórias não vividas. Você se levanta e dá alguns passos em direção à janela, a brisa externa entra pela fresta, carregando o aroma de chuva misturada com terra. Olhando para o céu nublado, uma sensação de claustrofobia o invade, como se as paredes estivessem se fechando sobre você. O instante se estende, e pensamentos de revolta e impotência se entrelaçam em sua mente. O olhar se fixa em uma pilha de documentos de propriedades, um canto onde seu irmão deixou suas marcas, anotações a lápis, círculos vermelhos destacando o que ele considerava importante. Cada detalhe um lembrete da injustiça. Com um movimento brusco, você retoma sua busca, abrindo gavetas enferrujadas e relutando diante de papéis amarelados. O render da madeira ecoa como um lamento. As suas costas estão curvadas, a tensão se acumulando entre os ombros, e você pode sentir a ansiedade pulsando em suas têmporas. Cada novo documento traz mais frustração, mais questões sem respostas. Você não só busca um testamento, é um labirinto de promessas não cumpridas e expectativas despedaçadas. No meio da confusão, algo reluz ao fundo da gaveta. Um envelope diferente, mais grosso, com um selo que você não reconhece. O coração acelera, e as mãos tremem com a expectativa. Você puxa o envelope, o papel amarelado e a textura áspera fazem a pele arrepiar. O ar parece mudar, algo importante pode estar prestes a ser revelado. O som do papel se rasgando é quase ensurdecedor, e a luz parece insistir em iluminar suas palavras. Lá dentro, uma carta. A caligrafia é firme, o conteúdo, inesperado. As palavras começam a saltar da página, um turbilhão de revelações que você não estava preparado para ler. Frases sobre segredos, sobre a verdadeira intenção do pai e promessas ocultas que podem mudar tudo. Sua mente gira, as conexões começando a ser feitas, enquanto a frustração dá lugar a uma nova emoção, de esperança misturada com medo. A última frase ressoa como um eco na sua mente: o verdadeiro legado não é o que deixamos, mas o que escondemos. A conexão é instantânea, e você percebe que a resposta para o seu pesadelo pode estar mais próxima do que imaginava. Mas, antes que você possa processar tudo, uma batida ressoa na porta, interrompendo o fluxo de seus pensamentos. Uma voz familiar, um aviso: você não deveria estar aqui. O coração dispara novamente, e você precisa decidir rapidamente, enfrentar o que está por trás daquela porta ou mergulhar mais fundo nos segredos revelados.
A adrenalina toma conta, e a tensão cresce enquanto o som da batida ressoa novamente, mais firme desta vez, como um chamado para a ação. O som do chacoalhar de copos e o burburinho abafado de risadas preenchia o espaço aconchegante do bar. A luz amarelada dos pendentes criava sombras dançantes nas paredes de tijolos expostos, onde quadros de arte urbana se misturavam em um mosaico vibrante. Você podia sentir o aroma aconchegante da madeira envernizada, misturado ao perfume doce das cervejas artesanais e do petisco de batatas fritas. Sentado em uma mesa no canto, a cadeira rangeu levemente enquanto você se acomodava. O calor do ambiente contrastava com a brisa fresca que entrava a cada vez que a porta se abria. Seus amigos, com expressões animadas e gestos amplos, pareciam absorver a energia do lugar. Eles riam, mas havia uma tensão sutil, uma expectativa no ar. Eles sabiam do seu fardo, e, mesmo em meio às risadas, você notava olhares preocupados. A amiga de cabelos cacheados, radiante como o sol se pondo, inclinou-se para a frente, o brilho no olhar evidenciando a busca por conexão. Você sabe que estamos aqui, né? A voz dela era como um bálsamo, suave e firme. Ela segurou sua mão, um gesto simples que aquecia a alma. O toque dela era macio, as unhas pintadas de azul contrastavam com a textura áspera da madeira da mesa. Enquanto você respirava fundo, o cheiro de fritura e grãos torrados preenchia seus pulmões, trazendo uma onda de familiaridade, um conforto que você tanto precisava. Olhos se encontraram, sorriso forçado na sua face e um pequeno aceno de cabeça, como se dissesse "oh sim, eu sei". Mas a verdade é que a solidão ainda pesava no peito, como um peso que não se desfazia. As conversas fluíam ao seu redor, cada risada era um lembrete da vida que ainda pulsava ao seu redor. O amigo de gestos expansivos começou a compartilhar uma história ridícula sobre uma viagem que fizeram, a forma como seus braços se moviam desenhando no ar era quase hipnotizante. Mas antes que você pudesse se perder nas palavras dele, seus pensamentos voltaram à última vez que esteve em casa, frente ao testamento que mudaria tudo. Você está bem? Parece distante, a voz do amigo mais sério ecoou, quebrando a bolha de introspecção em que você se encontrava. O olhar dele, quase penetrante, buscava a verdade por trás do seu sorriso. Em um instante, um silêncio carregado tomou conta da mesa, os amigos pararam, a atmosfera se tornou densa como um névoa. O conforto pareceu evaporar, dando espaço a um peso palpável. Eu não sei como lidar com isso, você finalmente se permitiu dizer, a voz tremendo, quase um sussurro entre os sons do bar. Os olhares se intensificaram, a empatia flutuando na sala como ondas suaves. A amiga de cabelos cacheados apertou mais a sua mão, seu olhar decidido transmitia que você não estava sozinho. E em um momento de vulnerabilidade, um dos amigos lançou uma ideia que pairou no ar: e se criássemos uma aliança? Algo que nos conectasse mais, que nos lembrasse que não estamos sozinhos nessa. A palavra aliança ressoou, um eco profundo que fez o coração disparar. Você se viu mergulhado em pensamentos, o que exatamente uma aliança significaria? Uma promessa de apoio? Mas como seria essa união em meio aos segredos e desentendimentos familiares? Um abatimento pairou sobre você, enquanto o peso da dúvida começou a se misturar com a leveza das risadas que voltavam a preencher o ambiente. A pergunta se formou silenciosamente: e se essa aliança fosse mais do que uma metáfora, um símbolo de resistência? Você olhou para os amigos, cada um ali, pronto para apoiar. O que eles não sabiam era que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e que alianças seriam testadas de maneiras inesperadas. O bar, tão cheio de vida, tornou-se um cenário de possibilidades, mas também de incertezas. Você respirou fundo, um novo peso se instalando em seu peito, enquanto a conversa ao seu redor se intensificava, mas a pergunta ecoava na sua mente: em quem realmente poderia ser confiável nesse labirinto de traições e amores perdidos? O cheiro de café fresco invadia o pequeno apartamento, misturando-se à pungente amargura do ressentimento latente. O aroma parecia um grito ensurdecedor, ecoando entre as paredes brancas manchadas pelo tempo. As xícaras tremiam levemente sobre a mesa de madeira escura, enquanto os raios de sol filtravam-se pelas cortinas amareladas, criando um contraste entre a luz e a sombra que parecia refletir a tensão no ar. Você observa o irmão, sentado à mesa, a expressão uma máscara de desdém. Seus olhos, frios e calculistas, vagam pelo espaço, como se buscassem um ponto seguro em meio ao caos emocional que os rodeia. Ele gira a xícara entre os dedos, o som da cerâmica contra a madeira ecoando como um tambor distante.
O contraste entre o calor da bebida e o gelo em sua presença é quase palpável. Um suor frio escorre pela sua nuca, enquanto você tenta encontrar as palavras certas. Você não acha que isso é injusto? Você dispara, a voz tremendo. O irmão ergue uma sobrancelha, um sorriso sardônico se desenhando em seus lábios, como se tivesse esperado essa pergunta. O silêncio é cortante, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Ele leva a xícara aos lábios, o líquido escuro deslizando suavemente, enquanto você sente cada gota de sua indignação fervendo dentro de você. Eu só estou colhendo o que foi semeado, ele responde, a voz suave, mas carregada de um tom provocativo. Você sempre foi o favorito. Papai nunca percebeu ao menos metade do que fiz por ele. A frustração se acende em seu peito como uma chama, mas você sabe que qualquer resposta impulsiva pode fazer a situação piorar. O calor da raiva subindo pela sua garganta é quase insuportável. Você observa o irmão relaxar em sua cadeira, os músculos do rosto se descontrindo, uma expressão de satisfação se espalhando, como se tivesse ganhado uma pequena batalha. Ele olha diretamente nos seus olhos, desafiador, e você sente um nó se formando no estômago. O ambiente parece se estreitar, a sala agora repleta de eletricidade incômoda. E o que você fez por ele, além de tirar tudo de mim? Você pergunta, a voz quase um sussurro. O silêncio entre vocês se torna um campo de batalha, uma luta não apenas pelas posses, mas pela verdade de quem merecia mais. A lembrança de momentos compartilhados e risadas, segredos trocados, a cumplicidade da infância e flutua como um fantasma entre vocês, apenas intensificando a distância. Ele ri, um som seco e amargo. Você ainda não entendeu? Ele sempre quis que eu fosse o forte. Você sempre foi só o bebê da família. Essas palavras são como facadas, cada sílaba cortando a corda fina que sustenta sua paciência. A sensação de traição explode em seu coração, uma onda de dor que reverbera nas paredes do apartamento. A temperatura parece cair ainda mais, e você percebe que a luz agora parece mais opaca, quase como se o sol estivesse se escondendo. Você se levanta abruptamente, os pés batendo no chão de madeira, um eco surdo que preenche o espaço. O irmão observa, a diversão em seus olhos transformando-se em um olhar de surpresa, como se esperasse que você se curvasse ao seu domínio. Eu sei que você ficou com tudo, mas talvez seja hora de você aprender que não pode ter tudo o que deseja, você diz, a voz mais firme do que se sentia. E, antes que ele possa responder, a porta do apartamento se abre, cortando o ar como um golpe. A figura de um advogado adentra o espaço, um envelope marrom em mãos, os olhos fixos na tensão entre os irmãos. O que ele trará? Novas revelações? Uma reviravolta inesperada? Você se pergunta enquanto o coração acelera, a tensão no ambiente prestes a explodir a qualquer momento. O odor de papel envelhecido e tinta fresca permeia o ar, enquanto o notário ajusta os óculos na ponta do nariz. O som do seu lápis riscando o papel ecoa como um sussurro ameaçador, sublinhando cada palavra que parece pesar como chumbo. Você está sentado à mesa, um frio que não vem do ar-condicionado, mas da incerteza que permeia cada canto daquele escritório austero. As paredes, cobertas por estantes repletas de livros de direito, parecem se inclinar para mais perto, como se quisessem ouvir a conversa que se desenrola. As testemunhas, duas figuras enigmáticas, ocupam posições opostas na mesa. Um homem com cabelos grisalhos e expressão cansada, que parece ter vivido sob o peso do mundo, e uma mulher de sorriso nervoso, com olhos que desviam sempre que algo mais pesado é mencionado. A luz amarelada do abajur projeta sombras dançantes, acentuando cada movimento sutil, cada troca de olhares. Você sente a tensão no ar, quase palpável, enquanto a voz do notário raspa suas cordas vocais, questionando a validade do testamento. A temperatura parece cair ainda mais quando ele menciona que as testemunhas não foram escolhidas ao acaso. O homem de cabelos grisalhos se remexe na cadeira, as mãos apertando a borda da mesa, enquanto a mulher desvia o olhar para o chão, suas unhas roídas revelando um sinal claro de nervosismo. Vocês têm certeza de que conheceram o falecido? Pergunta o notário, cada palavra pesando como um martelo em um tronco. O som do papel sendo virado se mistura com o leve tremor na voz dela, como se uma tempestade interna estivesse prestes a eclodir. Você observa a cena, cada expressão se desdobrando em uma dança de desconfiança. O homem engole em seco, e um suor frio escorre pela sua têmpora, enquanto a mulher finalmente levanta a cabeça, seus olhos brilhando com uma centelha de desafio.
Há uma história ali, uma que você sente que está apenas começando a ser revelada. O notário, impassível, escreve notas que parecem mais um rascunho do que um registro oficial, como se estivesse apenas esperando o próximo passo, o próximo deslize nas palavras. A conversa oscila entre o formal e o tenso, e em um momento de silêncio, o som de um relógio antigo na parede se torna ensurdecedor, cada tic-tac ressoando como um aviso. Você se pergunta se eles estão armando algo, se a verdade se esconde atrás das sombras que alimentam esse embate. Uma faísca de intuição lhe diz que esses testemunhas têm mais segredos do que aparentam, e o frio que agora corre pela sua espinha é um alerta, deles podem ser a chave para todo esse enigma. No instante em que o notário levanta a cabeça, pronto para encerrar a sessão, o homem de cabelos grisalhos se lança para a frente, a voz embargada. Eu conheci seu pai, de uma maneira que você não imagina. As palavras caem como peso de chumbo sobre a mesa, e você sente a sala silenciar ao redor, a respiração presa, como se todo o ar tivesse sido sugado para fora. Você está prestes a questionar, a buscar entender esse novo caminho que se abre diante de você, quando o notário interrompe, com um olhar que mistura curiosidade e apreensão. Isso muda tudo. A revelação paira no ar, enquanto a tensão cresce, ou você sente que a verdade está prestes a estourar, mas também que o tempo está se esgotando. O que mais pode vir à tona? Você se pergunta, enquanto o coração acelera, antecipando os próximos passos nessa teia de segredos. O peso do silêncio enchia a sala, uma pressão que parecia cortar o ar. O cheiro a café frio e bolachas amassadas povoava o ambiente, enquanto a luz do sol filtrava-se pelas cortinas desbotadas, projetando sombras longas e angustiantes sobre o piso de madeira desgastada. As vozes, até então nervosas, haviam se calado em respeito ao peso do testamento que repousava sobre a mesa, o papel amarelado refletindo a ansiedade pulsante no coração de cada um. Você observa as expressões dos familiares, traços de nervosismo e incredulidade. A irmã mais velha, com os olhos arregalados e a mandíbula tensa, mordia o lábio inferior como se pudesse impedir o próximo desabafo. O irmão caçula, sempre tão despreocupado, agora exibia um semblante de frustração contida, as mãos cerradas em punho sobre os joelhos, como se pudesse moldar a realidade com a força do corpo. E, no canto, a avó, com suas mãos enrugadas, segurava uma xícara de chá morno, observando tudo com um olhar que misturava pena e desapontamento. Uma gota de suor escorreu pela sua têmpora, o calor da tensão palpável. Você se levanta, sentindo a gravidade de cada passo em direção à mesa. O som do seu sapato contra o piso parece ecoar, um tamborilar que provoca a todos, uma convocação para que enfrentassem o que estava por vir. As palavras se aglomeram na sua garganta, mas você sabe que deve falar. Afinal, a verdade precisa emergir como um fênix das cinzas, mesmo que as chamas queimem. Precisamos decidir o que fazer com isso, você diz, a voz trêmula, mas firme. O olhar de cada um se volta para você, um misto de esperança e desconfiança. Isso não é apenas sobre bens materiais, é sobre o que nosso Pai quis para nós. Um murmúrio surge, um coro de vozes sobrepondo-se, cada uma reivindicando seu espaço, suas opiniões. A avó balança a cabeça, a expressão de desaprovação clara. Seu pai era um homem justo. Devemos respeitar sua vontade. A tensão se torna palpável, quase elétrica. As vozes aumentam, um turbilhão de argumentos começando a formar como uma tempestade se aproximando. A irmã mais velha se levanta, a cadeira arrastando-se com um rangido doloroso. Justo? Ele deu tudo para você, grita, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza. E eu? E nós? O que sobra para nós? O irmão caçula, finalmente rompendo o silêncio, se interpõe. E se ele tivesse motivos? Se quisermos entender, devemos falar. Esse rancor só nos dividirá mais. Você sente a pressão aumentar, o calor intenso do debate envolvendo cada um. O som de garfadas na mesa, o tilintar de xícaras e o farfalhar de papéis se tornam um frenesi sinfônico de emoções mal resolvidas. Mas no meio daquele caos, um sopro de calma entra na sala. Você nota um brilho sutil nos olhos da avó, uma luz que parece prometer mais do que o conflito. Às vezes, o maior legado que um pai pode deixar é a união da família. O que estão dispostos a sacrificar para isso? As palavras dela pairam no ar, como se pedissem silêncio, reflexão. Uma pausa tensa, carregada de expectativa, toma conta do espaço.
Cada um parece reavaliar sua posição, o que você pode quase ouvir ecoar em seus pensamentos. Então, enquanto o peso da decisão se torna quase irrespirável, algo inesperado acontece. Você percebe um movimento nas mãos da avó, que, lentamente, se estende em direção ao testamento, como se estivesse pronta para revelar um segredo que poderia mudar tudo novamente. O que mais poderia estar escondido nas páginas daquele documento? O coração acelera, e a pergunta se forma antes mesmo de sair da sua boca: o que mais você sabe? E, assim, a sala se prepara para mais uma reviravolta, a tensão a um passo de explodir em emoção, enquanto cada um espera pelo que está por vir. O som do papel amarfanhado ecoava na sala silenciosa, como um sussurro de segredos esquecidos. Você observa, com o coração pulsando no peito, a mão tremendo enquanto desdobrava o documento antigo. O aroma do envelhecimento emana do papel, um cheiro de história e promessas não cumpridas, misturado ao leve odor do café esfriando na mesa ao lado. A luz da tarde filtrava-se pelas venezianas, criando sombras dançantes que pareciam observar sua busca. A primeira frase, com letras garrafais e firmes, saltou à vista: "Este é meu último desejo." Uma onda de calor percorre seu corpo, uma mistura de ansiedade e esperança. A expectativa vibrava no ar, como se a própria sala estivesse prendendo a respiração com você, aguardando o que estava por vir. Você se sentia em um filme, a trilha sonora de um piano suave preenchendo o fundo da cena, enquanto cada palavra do testamento ganhava vida. Os olhos se arregalam à medida que você lê sobre a divisão dos bens. Havia uma nova vontade, um novo caminho que seu pai havia escolhido. O Antigo Testamento, aquele que já parecia definitivo, agora era apenas um eco distante. A caneta deslizando no papel, a tinta ainda fresca, indicava uma decisão tomada em um momento de clareza, ou talvez de arrependimento. Você se pega refletindo, imaginando o que poderia ter mudado, quais palavras não ditas poderiam ter influenciado essa reviravolta. Mas as palavras seguintes quase fazem seu coração parar. Uma parte específica do que havia sido deixado para o irmão estava agora destinada a você. Um bem que parecia perdido, uma herança de memórias que não se limitava a bens materiais. Uma casa antiga, onde os risos da infância ecoavam em cada canto, onde o cheiro de bolo fresco e café eram marcas indeléveis do passado. Nesse instante, uma faísca de esperança brilha dentro de você, iluminando a escuridão da traição anterior. O ar parece mais leve, quase doce. Você levanta a cabeça, a expressão de incredulidade estampada no rosto. O irmão, que antes parecia ter tudo, agora estava prestes a ver sua fortaleza desmoronar. O contraste entre a expectativa e a realidade brilha nos seus olhos, como uma chama prestes a explodir em um incêndio. Em um movimento rápido, você levanta-se da cadeira, a madeira rangendo sob seus pés, e caminha em direção à janela, sentindo a leve brisa que entra, trazendo consigo a esperança de novos começos. Mas o alívio é breve. Um pensamento assola sua mente como um trovão, a reação do irmão. Você imagina a expressão de choque, as palavras cortantes que poderão ser lançadas. A atmosfera na sala fica tensa, como um fio esticado prestes a arrebentar. O que isso significará para vocês dois? A música do piano torna-se mais sombria, e a realidade do conflito se aproxima. Você sente as palmas das mãos suadas, a ansiedade e a expectativa misturadas em um turbilhão emocional. A casa antiga agora não é apenas um espaço de memórias, mas uma fortaleza em disputa. O que parecia ser a sua salvação pode, na verdade, ser o estupim de uma guerra. A revelação do Novo Testamento ecoa em seus pensamentos, mas uma pergunta crucial paira no ar: até onde você está disposto a ir para reivindicar o que é seu? Você se pergunta se essa luta pela herança será o que finalmente trará paz, ou se abrirá um abismo entre você e o irmão. A certeza é uma ilusão, e o que parecia ser um passo à frente agora se transforma em um labirinto de incertezas. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, você percebe que o verdadeiro teste ainda está por vir, e o que parecia uma bênção pode se transformar em uma maldição. A música atinge um crescendo, e um frio na espinha avisa que nada será como antes. O som do relógio de parede ecoa pelo ambiente, cada tic-tac um lembrete da iminente revelação. A sala, antes iluminada pela luz suave da manhã, agora parece envolta em uma penumbra nervosa. O cheiro do café fresco, que antes trazia conforto, se mistura ao aroma carregado da ansiedade, quase fazendo a garganta apertar. Uma mesa de madeira escura, polida, mas marcada pelo tempo, se ergue no centro, como se aguardasse um julgamento.
Os papéis do Novo Testamento, amarelados e desgastados, repousam sobre ela, exibindo a promessa de um futuro incerto. O coração acelera quando a mão hesitante se estende em direção ao documento, dedos trêmulos do desejo e do medo. A luz do sol, filtrada pelas cortinas pesadas, lança sombras dançantes, como se a própria sala estivesse viva, testemunhando o último ato deste drama familiar. Ao abrir o testamento, o som do papel amassado reverberando na quietude traz um arrepio, como se o mundo estivesse segurando a respiração. A primeira linha se revela, e os olhos se arregalam. Uma mistura de euforia e paralisia toma conta, como um choque elétrico. As palavras dançam na mente, formando frases que ecoam em cada canto da razão. Deixo todos os meus bens para a voz, quase em um sussurrar, se perde em meio a um turbilhão de pensamentos. A expectativa pesa como uma pedra no estômago, o que você espera não corresponde ao que lê. A pessoa à sua frente, que antes parecia tão confiante, agora se contorce na cadeira, sua face uma máscara de nervosismo. Os lábios se apertam, os olhos se fixam em você, buscando um sinal de compreensão, de apoio, ou talvez de uma traição. O suor começa a brotar na testa, uma sensação glacial que contrasta com a torrente de emoções. Cada batida do seu coração ressoa em seus ouvidos, um tambor que dita o ritmo do próximo movimento. E então, o leitor para. A atmosfera se torna pesada, como se o ar estivesse condensado com a expectativa. Por um momento, tudo que pode ser ouvido é o leve farfalhar do papel sendo desdobrado. Um silêncio tenso toma conta, e você pode quase escutar o sussurro das esperanças se desfazendo, como folhas secas sendo levadas pelo vento. Quando a última palavra é lida, um grito silencioso ecoa dentro de você. A revelação é como um golpe, uma ferida aberta que sangra incertezas. As expectativas, que pareciam tão promissoras, agora se transformam em uma espiral de desilusão. Com o coração na boca, você se levanta, a cadeira rangendo sob o peso da sua decisão. A mesa, testemunha desse momento, se torna um altar de promessas quebradas. E enquanto o frio da realidade envolve você, uma pergunta inquietante paira no ar do que acontece agora. O que está por vir pode trazer mais dor ou uma chance de redenção? O olhar do outro continua fixo, cravejado de expectativas próprias, mas agora é você quem precisa decidir o próximo passo. A cena não termina aqui, pelo contrário, é só o começo de um novo conflito, onde cada escolha poderá ser a chave para o futuro. O silêncio na sala era cortante, como um fio afiado que dividia o passado do futuro. O advogado, de olhos cansados mas astutos, limpou a garganta, quebrando a tensão que pairava no ar. O som do papel sendo desdobrado ecoava como o toque sutil de um sino distante. Você podia sentir a umidade do ambiente, misturada ao cheiro de madeira antiga e do perfume do café que esfriava na mesa. A luz do sol escorria pela janela, criando um padrão dourado que dançava sobre o piso de tacos. Quando o advogado começou a ler, sua voz era uma cadência firme, mas havia um tremor contido, como se cada palavra carregasse o peso de uma nova era. Eu, o Pai, deixo a vocês, meus filhos, não apenas bens materiais, mas legados que vão além do que os olhos podem ver. Você observava a expressão no rosto do irmão, o que antes era um semblante arrogante, agora se tornava uma máscara de surpresa e desconforto. As sobrancelhas dele se erguiam, e os olhos se arregalavam, refletindo a luz como se fossem espelhos de uma revelação inesperada. O advogado continuava, imperturbável, a cada um de vocês, deixo não apenas o que é meu, mas a oportunidade de recomeçar. A cada frase, o peso que antes parecia esmagar seu peito começava a se dissipar, como vapor ao sol da manhã. As palavras se entrelaçavam em sua mente, criando imagens de um novo horizonte. Um novo legado. O irmão apertou os lábios, tentando controlar a raiva que começava a transparecer. Você podia ouvir o som de sua respiração entrecortada, um murmúrio de indignação que se perdia no ar. Mas a voz do advogado ecoava, firme e constante: vá você, seu destinatário, deixe um terreno na praia, onde sonhos podem ser construídos como castelos de areia, e a possibilidade de um negócio que poderá crescer e prosperar. O sentimento de alívio, inicialmente tímido, começou a tomar conta de cada canto do seu ser. Era como se um peso estivesse sendo retirado de seus ombros, uma sensação de leveza que se espalhava, desafiando a gravidade. O cheiro do café se intensificava, mas agora havia um toque doce, como se a vida tivesse adicionado uma pitada de açúcar ao amargo. Você olhou para o irmão novamente, agora perdido em um turbilhão de emoções.
O que antes era apenas uma competição pelo amor do pai, agora se tornava uma corrida por um futuro que ele poderia não controlar. As mãos dele tremiam levemente, e sua expressão mudava entre incredulidade e raiva, como se estivesse lutando para se segurar em um barco à deriva. Além disso, continuou o advogado, deixo a vocês a chance de se reerguerem juntos. As palavras flutuavam na sala, como um perfume familiar e distante, onde o perdão e a reconciliação dançavam entre as tensões. A ideia de um novo começo se infiltrava em sua mente, e cada pensamento se transformava em um sonho palpável, vibrante. Era um convite para mudar de vida, para reescrever a história. Mas como isso seria possível? A dúvida se enredava junto com a esperança, criando um emaranhado complicado. Você sentiu o calor da emoção na pele, uma onda de adrenalina atravessando seu corpo. Seria realmente possível reconstruir esse vínculo despedaçado? O que o irmão faria com essa nova informação? A sala, antes opressiva, agora pulsava com a possibilidade de um futuro compartilhado. Os olhos dele se encontraram com os seus, num momento que parecia eterno. A tensão era palpável, e uma pergunta pairava no ar, como a brisa do mar que sussurrava segredos. Seria essa a primeira etapa de um novo capítulo, ou uma armadilha bem disfarçada? O eco da dúvida reverberava, enquanto o testamento revelava mais do que apenas bens, era um convite à transformação. O som do papel amassado ecoa pela sala. A luz do sol que entra pela janela traz um calor quase opressivo, e o aroma de café fresco, que até então parecia reconfortante, agora enche o ar com um peso desconfortável. Você observa a expressão congelada do irmão, sua boca entreaberta, como se estivesse prestes a proferir um grito que se recusa a sair. No entanto, ao invés de palavras, um silêncio ensurdecedor toma conta do ambiente, fazendo cada segundo parecer uma eternidade. Os olhos dele, normalmente tão cheios de confiança, agora estão arregalados, refletindo uma mistura de incredulidade e raiva. Ele balança a cabeça lentamente, a garganta se movendo como se estivesse tentando engolir algo amargo. Você sente o coração acelerar, a adrenalina pulsando nas veias, enquanto o ar na sala parece ficar mais denso a cada respiração. A mesa de jantar, antes ornamentada com flores vibrantes e copos brilhando sob a luz, torna-se um campo de batalha. Os papéis, com suas letras impressas de maneira impessoal, contrastam com a intimidade das memórias que você esperava compartilhar. O cheiro do café se intensifica, como se cada gota estivesse testemunhando a transformação desse momento a cada segundo que passa. Isso não pode ser verdadeiro, ele finalmente exclama, a voz tremendo. O tom descontrolado faz com que você sinta um frio na espinha. Ele se levanta abruptamente, a cadeira arrastando-se contra o piso. Um som estridente que reverbera pelo ambiente, como se o próprio espaço estivesse sentindo a tensão. A expressão dele é uma mistura de fúria e desespero, as mãos, fechadas em punhos, trêmulas ao lado do corpo, como se ele estivesse lutando contra uma tempestade interna. Você não pode aceitar isso. O pai nunca faria algo assim. A negação é palpável, uma barreira que parece mais sólida que as paredes que os cercam. Um calor intenso começa a subir por sua própria nuca, e você percebe que a situação, antes apenas desconfortável, agora está se transformando em um confronto iminente. O choque no ar é quase eletromagnético, e você sente o ambiente ao seu redor vibrar, como se estivesse prestes a explodir. Você tenta explicar, mas as palavras se perdem entre os ecos do desespero dele. Olha, isso está aqui, nas palavras dele. Ao apontar para o testamento, o papel branquíssimo parece brilhar de maneira sinistra sob a luz intensa. Mas o irmão desvia o olhar, o corpo em um movimento nervoso como um animal encurralado. Você vai me dizer que ele realmente escolheu a você? Depois de tudo que fiz por ele? A última palavra sai como um sussurro amargo, carregado de um ressentimento que se parece quase palpável. A tensão é tão intensa que quase se pode cortar com uma faca. O ar, antes perfumado e acolhedor, agora tem um gosto metálico, como se o próprio ambiente estivesse se moldando ao conflito que se aproxima. Você sente a necessidade de lidar com as emoções à flor da pele, mas a cada segundo que passa, a frieza da incredulidade dele se torna mais ameaçadora. Você não deveria ter aberto isso, ele grita, a voz ecoando como um trovão em um dia de tempestade. O som reverbera nas paredes, e você sente a necessidade de recuar, de encontrar uma saída, mas está preso na maré de emoções que surgem entre vocês. E se tudo isso for um erro? E se ele tivesse mudado de ideia?
A pergunta se projeta no ar, um grito silencioso que paira, inerte, enquanto os dois se encaram. Os pensadores se tornam atores em uma cena trágica, onde a lealdade, o amor e a traição se entrelaçam. O desafio está lançado, e você percebe que a verdade, gelada e distante, pode não ser o que parece. Um silêncio pesado se instala, e seus olhos se encontram, carregados de muitas perguntas não ditas. O que acontecerá agora? O que mais está por vir nesse jogo perigoso de herança? O barulho do vidro quebrando ecoa pela sala com uma estridência cortante, deixando todos em silêncio. O cheiro adocicado do vinho tinto, que antes parecia harmonizar o ambiente, agora se mistura à tensão no ar, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Você observa a expressão do irmão, uma máscara de desprezo e incredulidade, que se destaca em seu rosto pálido sob a luz amarelada da lâmpada. Cada linha de sua testa parece desenhar um mapa da raiva acumulada, e seus olhos, antes tão familiares, agora ardem como brasas incandescentes. A mesa está repleta de documentos e objetos que um dia pertenceram ao pai, um relógio antigo, uma caneta de pena gasta, uma foto em preto e branco emoldurada de um tempo em que a felicidade parecia pairar no ar. A superfície de madeira polida reflete a tensão, enquanto suas mãos se apertam em punhos, com as unhas cravadas nas palmas. O peso do legado que agora se revela torna o ambiente sufocante. O calor se intensifica, como se um fogo oculto ardesse sob os pés, e o ar se torna pesado, carregado de palavras não ditas, gritos contidos. Você acha que pode simplesmente nos deixar assim? A voz do irmão corta o silêncio, pequena e afiada como uma faca. Ele avança um passo, um movimento rápido desencadeando um som de cadeira arrastando, como se todo o ambiente estivesse protestando contra a violência da cena. Você sente o coração acelerar, uma batida surda no peito que se confunde com o murmúrio distante do vento lá fora, trazendo um frio repentino que se infiltra pela fresta da janela. Ele me deixou tudo. A afirmação vem como um grito estrangulado, ecoando nas paredes nuas que parecem absorver a fúria. A raiva, agora palpável, cria fissuras nas relações que um dia foram sólidas. O rosto do irmão se contorce, a mandíbula tensa, e seus olhos brilham com um misto de dor e vingança. O clima muda, e você sente o gosto amargo da traição se espalhar na boca, como um veneno que não pode ser expelido. Você não é melhor que eu. Você se ouve responder, a voz quase um rosnado. O impulso de revidar é forte, tão forte quanto a necessidade de entender o porquê de tudo isso. A sala parece se contrair, como se as paredes estivessem prestes a se fechar sobre vocês. A pressão aumenta, e a temperatura sobe, como em um forno prestes a explodir. Os objetos na mesa tremem, e você se dá conta de que um pedaço da vida que foi compartilhada está se quebrando, fragmentando-se em retalhos de ressentimento. Os ecos das memórias felizes ressoam em sua mente, agora distantes, quase irreconhecíveis diante daquele confronto. O cheiro do vinho se torna ácido, como se o próprio líquido estivesse reagindo à hostilidade, e o som do tempo correndo se torna ensurdecedor. Você hesita, a voz embargada pela emoção. O que realmente significa esse legado? O que ele traz junto com a herança? A pergunta paira no ar, uma nuvem escura prestes a despejar sua tempestade. Apenas um olhar atravessa a distância entre vocês, e naquele momento, todos os sentimentos, as lembranças e as promessas não cumpridas se entrelaçam em um turbilhão devastador. Então, em meio ao silêncio ensurdecedor, ele se inclina para a frente, a respiração pesada e ofegante, e sussurra, com uma intenção que faz o sangue gelar: você realmente quer saber o que ele tinha reservado para você? A lâmpada acima parece piscar, como se a própria luz hesitasse em iluminar a verdade prestes a ser revelada. O ar se torna cada vez mais denso, e você sabe que essa discussão é apenas o começo. O som do vento uivando entre as frestas da casa antiga ecoava como um lamento distante, trazendo consigo o cheiro adocicado das laranjas maduras que cresciam no pomar. As folhas secas estalavam sob os pés, enquanto a luz do sol filtrava-se por entre os galhos, criando manchas douradas que dançavam no chão. Era um dia de outono, mas a sensação de calor se mantinha, como as lembranças de uma infância feliz que insistiam em se misturar com os ecos de um passado doloroso. Em um canto do quintal, a figura de uma criança aparecia, com os cabelos desgrenhados envoltos em raios de sol. A risada contagiante vibrava no ar, um som puro que contrastava com a gravidade das memórias que agora surgiam. A criança brincava com um cachorro, suas pequenas mãos acariciando a pelagem macia e bagunçada do animal.
Havia um momento quase mágico em que tudo parecia perfeito, mas, assim como as nuvens que cobriam o céu, a sombra do tempo logo se sobrepunha. Você observa a cena, um espectador involuntário, quase como um fantasma que passa pela história sem ser notado. O cheiro do cimento fresco da calçada recém-pintada misturava-se ao aroma das frutas, criando uma colagem de sensações que trazia à tona a memória dos dias ensolarados. Mas logo, algo mudava. A expressão no rosto da criança se tornava séria, os olhos brilhando com uma sabedoria precoce que não deveria estar ali. O rompante de alegria perdia-se num mar de perguntas sem resposta. De repente, as risadas eram substituídas pelo som abafado de vozes adultas que se elevavam do interior da casa. O ambiente mudava e a luz suave do sol era agora ofuscada pela sombra da preocupação. Ouvia-se a frase cortante de um pai em tom de reprovação, a desilusão estava no ar, palpável como a umidade da manhã. As paredes ecoavam os gritos, e você podia sentir a tensão se acumulando, como um balão prestes a estourar. Lá dentro, algo se quebrava. A linguagem corporal dos adultos se revelava tensa, os ombros rígidos, os olhares evitativos. O coração acelerava. A criança, à espreita do que ocorria, segurava o cachorro com mais firmeza, como se aquele toque pudesse proteger de algo invisível, mais ameaçador. A sensação de nostalgia era agora um peso, um lamento que se arrastava pela alma. E, de repente, um grito. Um eco que atravessava os corredores da casa. Você não é mais bem-vindo aqui. A frase ressoava como um trovão, e a criança, embora pequena, sentia a força das palavras cortantes como facas afiadas. As lágrimas começavam a brotar, mas algo as impedia de escorregar pelas bochechas, era a necessidade de se mostrar forte diante da tempestade. Você se pergunta se essas memórias são verdadeiras ou se foram distorcidas pelo tempo. O calor do dia se transforma em um frio gélido. O contraste entre a alegria da infância e a dura realidade do presente se revela como um abismo profundo, e a dúvida surge até que ponto essas lembranças mágicas são apenas fantasias que se desvanecem sob o peso de um amor que já não existe mais? Enquanto a criança se afasta, levando consigo a dor que não compreende, uma sombra surge na porta. Um rosto conhecido, mas que traz consigo o estigma da traição e do abandono. A pergunta paira no ar, como uma nuvem pesada prestes a se romper no que realmente ficou da essência do que foram um dia. A infância se esvai, e uma nova verdade, obscura como a noite, aguarda para ser revelada. O som da porta se fechando atrás de você ecoa como um trovão em uma tarde chuvosa. O ar é pesado, saturado pelo odor de poeira e madeira envelhecida, misturado a um leve aroma de café passado há muito tempo. Ao atravessar o corredor estreito, seus pés deslizam sobre o chão frio de azulejos desgastados, cada passo ressoando como um lembrete da decisão que tomou. O coração pulsa no peito, um tambor inquieto que se mistura ao murmúrio distante da chuva que cai lá fora, como se o mundo estivesse lavando suas preocupações. Uma brisa fresca penetra pelas frestas da janela, fazendo com que você estremeça levemente, não só por conta da temperatura, mas também da adrenalina que corre em suas veias. O reflexo de seu rosto no vidro embaçado revela alguém que já não reconhece bem. Os olhos carregam um brilho de determinação, a mandíbula está firmemente cerrada como uma rocha em meio à correnteza. E, apesar da tempestade lá fora, uma chama interna começa a arder. Você se vê parada em frente à mesa de madeira escura, onde o testamento está aberto, as palavras dançando sob a luz fraca da lâmpada pendente. O cheiro do papel antigo invade suas narinas, trazendo uma mistura de nostalgia e raiva. O que está ali não é apenas uma lista de bens, mas a materialização de uma traição, e a frustração faz suas mãos tremerem. Com um movimento brusco, você empurra uma caneta velha para o canto, decidida a reescrever sua história. Os lábios se contraem em uma linha reta, e o corpo se ergue, a postura mudando de hesitação para força. Cada músculo parece vibrar com a nova resolução que se forma. Por um momento, sente o peso de todas as injustiças, de todos os olhares de pena e risadas disfarçadas que ouviu ao longo dos anos. Mas esse peso não é um fardo, torna-se combustível. E, enquanto o vento assobia lá fora, e os pingos dançam no telhado, a dúvida começa a se dissipar. Agora, você se vê em movimento. Abre a porta da sala e dá um passo para fora, o som do seu próprio coração pulsando como uma batida de tambor. Os ecos da casa se desvanecem, e cada vez que o chão se afunda sob os seus pés, você sente que está se afastando não só do passado, mas de toda a dor que ele representa.
No fundo, sabe que esse é um novo começo. Uma nova história que você está prestes a escrever. A luz do dia se infiltra pela janela da sala, e você se vê diante de um espelho em uma parede de tijolos expostos. A imagem que reflete é de alguém que sorri. Um sorriso que não busca aprovação, mas celebra a liberdade. Com um gesto decidido, você afasta os cabelos do rosto, revelando os olhos que agora brilham com algo mais que determinação e esperança. Ao abrir a porta da frente, você se depara com o mundo exterior, ainda sob a chuva que cai em um ritmo hipnótico. Os cheiros de terra molhada e grama fresca invadem suas narinas, e a sensação de renovação é palpável. Mas algo na sua mente, um sussurro, lhe faz hesitar. E se tudo o que você planejou não sair como deseja? E se a sombra do seu irmão, já tão imponente, voltar a se levantar? A chuva aumenta, formando um manto de lágrimas do céu. Você respira fundo, sentindo a adrenalina pulsar, e dá um passo à frente. Agora, o futuro é um mistério, e a pergunta ecoa em sua mente: até onde você está disposta a ir para reivindicar o que é seu? O som do vento frio que atravessava o corredor ecoava como um sussurro de incerteza, enquanto a porta de madeira velha rangia ao ser aberta. O aroma de café fresco, misturado ao leve cheiro de poeira, preenchia o ar. O espaço, antes marcado por um silêncio tenso, agora vibrava com uma nova energia. O irmão estava ali, parado, com as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta, o olhar fixo no chão de tábuas desgastadas, como se o peso do passado o mantivesse preso. Um leve tremor na voz quebrava a tensão. Precisamos conversar. Ele ergueu o olhar, as sobrancelhas franzidas revelando uma vulnerabilidade que há muito tempo não se via. A respiração ficou suspensa por um instante, como a pausa entre duas notas de uma canção triste, antes de você finalmente tomar coragem para dar o próximo passo. A luz fraca do final da tarde invadiu o ambiente, destacando os contornos das sombras nas paredes. A cada movimento, um som suave se fazia ouvir, como o estalar de uma folha seca. Um pequeno golpe no coração, um sinal de que, talvez, o entendimento pudesse finalmente germinar. Você se aproximou, sentindo a textura áspera do papel na mão. Era a cópia do Novo Testamento, o símbolo da nova luta, mas também da nova esperança. Você sabia que eu nunca quis isso? O irmão balançou a cabeça, uma sombra de arrependimento passando por seu rosto. Eu só queria que você me visse. As palavras pairaram no ar, pesadas e leves ao mesmo tempo, enquanto a luz do sol se escondia lentamente atrás das montanhas. A temperatura do ambiente parecia cair, mas havia um calor crescente entre vocês, como uma fogueira que tenta se reacender. Você respirou fundo, sentindo o aroma forte do café misturado com o cheiro da madeira envelhecida, e decidiu não recuar. E se nós tentássemos, só uma vez, ver um ao outro de verdade? O irmão hesitou, seus dedos nervosos tamborilando contra a calça. O olhar dele buscava algo além do chão, parecia procurar respostas nas rachaduras da madeira, como se elas guardassem segredos do passado. Eu não sei se é possível. A voz dele soou abafada, mas havia uma centelha de esperança nos olhos, uma pequena luz no escuro. O tempo parecia desacelerar, cada segundo se arrastando como se o universo estivesse em compasso de espera. Você deu um passo à frente, sentindo o frio do chão contra os pés, como se a conexão entre vocês estivesse se formando a partir do próprio solo onde estavam. E se começássemos de novo? Sem rancores, sem o peso do que aconteceu? Um silêncio pesado se instalou entre vocês, mas agora havia uma eletricidade no ar. O irmão respirou fundo, e um sorriso tímido começou a formar-se nos lábios, como um sol tímido surgindo após uma tempestade. Eu acho que isso seria bom. Enquanto as palavras dele ecoavam pela sala, você sentiu o calor subindo pelas bochechas, uma onda de alívio e esperança se espalhando pelo corpo. A reconciliação estava ao alcance das mãos, mas a questão pairava no ar: conseguirão realmente deixar o passado para trás? Um barulho vindo de fora interrompeu a reflexão, um carro parando em frente à casa. O som do motor desligando cortou o ar como uma faca, e a tensão voltou, mais palpável do que nunca. Quem será? O irmão perguntou, os olhos arregalados, uma expressão de alerta cruzando seu rosto. A porta bateu suavemente, mas na mente de vocês, o estrondo ecoou como um aviso. Novas possibilidades estavam surgindo, mas também uma nova incerteza. A porta se abriu, revelando uma figura familiar, e a pergunta pairou no ar: o que isso significava para vocês?
O som do despertador ecoa por todo o apartamento, um zumbido insistente que se mistura ao cheiro forte de café recém-passado, permeando o ar com um toque amargo e revigorante. A luz do dia entra pela janela, tingindo as paredes com uma intensidade dourada que quase parece gritar por novas oportunidades. A pessoa se espreguiça na cama, a cabeça cheia de pensamentos sobre o futuro, a tensão do passado ainda pulsando nas veias, mas agora se transformando em combustível. Com um movimento rápido, você se levanta, a madeira do piso fria sob os pés descalços. Cada passo se transforma em uma afirmação, um mantra silencioso, é hora de recomeçar. O reflexo no espelho revela um semblante determinado, olhos que brilham com uma centelha de esperança, uma nova energia vibrando por dentro. Os cabelos bagunçados e a roupa amassada parecem pequenos detalhes diante da grandeza que está por vir. Enquanto o cheiro do café se intensifica, o som da água fervendo traz um consolo familiar. A pessoa se aproxima da cozinha, onde a mesa está coberta com papéis e esquemas de ideias. A atmosfera é carregada de possibilidade, cada folha em branco uma tela em potencial, esperando ser preenchida. As mãos tocam as superfícies, sentindo a textura do papel, a maciez do tecido da toalha, como se cada elemento quisesse falar sobre o futuro. Olhando para os rascunhos, você sente uma onda de otimismo. A mudança de prioridades não é uma barreira, mas um convite para criar algo novo. A mente viaja para os planos de novos projetos que estão tomando forma. As imagens se desenham em sua cabeça com cores vibrantes, uma nova linha de produtos, parcerias com amigos de longa data, uma ideia que começou como um sussurro e agora ressoa como um grito de liberdade. Cada detalhe é vívido, o som das máquinas trabalhando, o cheiro de tinta fresca, a textura dos materiais que estão por vir. Você se vê debatendo ideias com outros, as vozes misturadas em um coro de entusiasmo, risos e planos. Em um momento de introspecção, seus pensamentos vagam para a relação com o irmão. Um peso no peito, mas também um reconhecimento de que a rivalidade pode se transformar em inspiração. Se ele teve coragem de seguir seus sonhos, por que você não poderia fazer o mesmo? A sensação de estar preso começa a se dissolver, deixando espaço para algo novo e emocionante. A luz da manhã dá lugar a uma sombra suave quando a pessoa se senta à mesa, o café agora servido em uma caneca que exala calor. Sabe que o caminho à frente não será fácil, as cicatrizes emocionais podem perdurar, mas também trazem uma sabedoria inestimável. Com um gole do café, o líquido amargo desce quente pela garganta, e você sorri. É esse sabor que você precisa. É isso que vai impulsionar a jornada. As ideias fluem e as anotações se multiplicam, cada frase escrita é um passo em direção ao futuro. No entanto, a lembrança da palavra dizer-do ressoa como um eco, um lembrete de que nem tudo será simples. A mente se agita, imaginando como as relações familiares se entrelaçarão com esse novo caminho. E se o irmão decidir intervir? O que ele pensaria sobre suas conquistas? O clima na sala muda, a energia se transforma em um turbilhão de emoções, expectativa, medo, empolgação. A pessoa respira fundo, sente a textura do papel sob os dedos, e um pensamento a atinge como um raio, se essa batalha for só o começo de algo muito maior? O coração acelera, a adrenalina sobe. As perguntas ecoam, mas a promessa de crescimento pessoal é a mais forte. E, com isso, uma decisão se forma. É hora de agir. É hora de conquistar o que é seu. O silêncio na ampla sala de estar parecia quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo sutil crepitar das chamas na lareira, que lançava sombras dançantes nas paredes. O ar carregava o leve aroma de madeira queimada, misturado com a fragrância doce de um buquê de flores novas, que reluziam em um vaso no centro da mesa. Um dia claro se desenrolava do lado de fora, onde a luz do sol filtrava-se pelas cortinas de linho, criando um jogo de luz e sombra que parecia convidar à reflexão. A vida estava prestes a mudar. A primeira ação era um impulso, um desejo pulsante de aproveitar cada centavo do legado recém-descoberto. As mãos tremiam ao deslizar pelo papel do testamento, a textura áspera quase pensava na pele. Examinando cada palavra, a sensação de realização e liberdade crescia, como um gás se expandindo, elevando um balão que antes estava murcha. O olhar fixo nas letras robustas, o coração palpitava, havia agora um futuro a ser moldado, um novo começo. Corta para o exterior. O calor do sol acariciava o rosto, enquanto passos rápidos seguirem por um calçamento irregular, onde pedras grises e sujas pareciam contar histórias antigas. Você precisava respirar, sentir a vida fluindo.
A cidade estava vibrante, com o zumbido dos carros, o riso de crianças brincando, e o tilintar de xícaras de café sendo servidas em uma esquina aconchegante. O mundo parecia conspirar a favor, como se os ventos de mudança soprassem na sua direção. A mente fervilhava com possibilidades. Cada esquina virada trazia uma nova ideia, e abrir um pequeno negócio, investir em viagens, ou mesmo realizar aquele sonho antigo de criar uma ONG em prol de animais abandonados. Os olhos brilhavam com a expectativa, enquanto um sorriso involuntário brotava ao imaginar as 1001 aventuras que aguardavam. Já era hora de deixar de lado o passado sombrio, de não ser mais sombra na vida do irmão, mas sim uma pessoa plenamente realizada. E quando o jantar foi marcado com amigos, a energia pulsava com um vigor raro. A mesa estava repleta de pratos coloridos, o aroma da comida caseira misturava-se com o riso alto e as conversas animadas. As vozes se entrelaçavam, formando uma sinfonia de esperança e renovação. O coração pulsava forte, cada gole de vinho parecia trazer à tona não apenas o sabor, mas promessas de um futuro rico e vibrante. Mas no fundo, uma nova preocupação nascia, como uma sombra que não poderia ser ignorada. O irmão não ficaria parado, e a expressão que cruzou seu rosto ao descobrir os planos para o legado era inconfundível, uma mistura de surpresa e ressentimento. A tensão era quase palpável, como o cheiro da tempestade se aproximando. Um novo conflito estava se formando, um que poderia mudar tudo novamente. Ao final da noite, enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas em um céu coberto, uma pergunta ecoou no ar. Seria possível construir um novo caminho sem que o passado interferisse? A resposta, assim como a vida que corria lá fora, era incerta, mas a determinação crescia. O futuro esperava, repleto de novas aventuras, enquanto a brisa noturna soprava promissora, trazendo à mente a ideia de que nada poderia ser como antes. No silêncio profundo da sala, apenas o suave sussurrar do vento batia contra a janela, criando uma sinfonia delicada. O cheiro de café fresco se espalhava pelo ar, misturado ao aroma doce das flores que adornavam a mesa. Você observa as expressões em cada rosto ao seu redor, cada um preso em seus próprios pensamentos, atravessando a ponte entre a dor e a esperança. A luz suave do fim da tarde filtrava-se pelas cortinas, iluminando os traços de preocupação e expectativa nas faces dos presentes. As mãos de um dos convidados tremiam levemente, um movimento quase imperceptível, enquanto ele tentava se concentrar nas palavras que você havia acabado de compartilhar. A revelação do Novo Testamento tinha feito com que a atmosfera mudasse, como se uma tempestade fosse iminente. A tensão estava palpável, um fio que reverberava entre você e aqueles que estavam ali, testemunhas de um momento que poderia moldar o futuro de todos. Você toma um gole do café, sentindo o calor escaldante deslizar pelo seu corpo, e continua, foi uma expressão de amor, não só para mim, mas para todos nós. O que meu pai decidiu deixar vai além do material, é uma lição sobre generosidade e o que realmente significa construir laços. As palavras fluem como um rio, cada uma carregando a força de uma correnteza. Os olhos dos presentes se iluminam ao entenderem o que está em jogo. Um deles, uma mulher de cabelos grisalhos e mãos marchetadas pelo tempo, sorri com satisfação, os olhos brilhando como estrelas em uma noite clara. Você vê a mudança em cada um deles, um alívio sutil, como se o peso que carregavam tivesse ficado um pouco mais leve. Enquanto falava, suas mãos gesticulavam com liberdade, traçando no ar as histórias de amor e generosidade que o testamento vertia. O som de risos distantes, crianças brincando no quintal, chegava até você, lembrando que a vida continuava além das paredes dessa sala. Mas ali, naquele momento, o tempo parecia parado, suspenso na expectativa da próxima revelação. Uma respiração profunda preenche o espaço. Você sente o frio da dúvida e o calor da esperança dançando em você ao mesmo tempo. O que meu pai nos deixou foi um legado que nos convida a agir. Não é sobre dividir bens, mas sobre compartilhar a vida. As palavras ecoam como um desafio, e você observa o impacto que elas têm nas pessoas ao seu redor. Um homem de terno escuro, que até então se mantinha calado e distante, agora inclina a cabeça, a expressão de ceticismo começando a ceder lugar à reflexão. Mudanças sutis na linguagem corporal se espalham pela sala, os braços que antes estavam cruzados agora estão relaxados, pessoas se viram umas para as outras, como se um diálogo não verbal estivesse começando a fluir. O ambiente se transforma, a energia palpável e animada, como o primeiro sopro de um vento de outono que traz consigo a promessa de renovação. Então, antes que alguém possa formular a próxima pergunta,
Você faz uma pausa, o silêncio se espraiando como um pano macio. A expectativa é quase insuportável, e você sabe que o que vem a seguir será crucial. E se eu dissesse que ainda há mais? Você sorri, um gesto que mistura mistério e confiança. O que está por vir pode não apenas curar feridas, mas também abrir portas que permaneceram fechadas por tempo demais. O que será que o Novo Testamento realmente guarda? A sala inteira se inclina para a frente, como se o ar tivesse se tornado mais denso, repleto de possibilidades. E nesse momento, a pergunta ecoa na mente de todos: a generosidade pode ser o caminho para a verdadeira reconciliação? O crepúsculo mergulhava o pequeno escritório em uma penumbra dourada, enquanto o tilintar da caneta quebrava o silêncio pesado. Você observa a luz suave dançando nas paredes, projetando sombras longas que se contorcem como pensamentos emaranhados. O cheiro de papel envelhecido e café amargo permeia o ar, um lembrete persistente de tudo que foi e do que ainda pode ser. As folhas espalhadas na mesa, testemunhas silenciosas de um passado tumultuado, parecem sussurrar histórias de disputas e mágoas, cada uma mais pesada que a anterior. Uma respiração profunda. O peito se expande e contrai, utilizando o ar para encontrar a coragem perdida. A caneta pausa no papel, e você desvia o olhar para a janela, onde o céu se transforma em um mar de cores quentes. Um impulso de nostalgia invade, enquanto você recorda risos distantes, aqueles dias ensolarados em que a felicidade parecia eterna. Mas a realidade se impõe como uma tempestade, e a memória do irmão, agora rival, fere como uma lâmina fria. Então, como num relâmpago, a raiva dá lugar a um entendimento profundo. O coração acelera, a mente se agita. Você se pergunta: o que é realmente valioso? A herança material ou as lições que a vida ensina? Nesse momento de clareza, o som do relógio na parede se torna ensurdecedor, cada tic-tac um lembrete do tempo que escorre como areia entre os dedos. Um golpe de vento atravessa a sala, trazendo a fragrância de um jardim próximo. O aroma das flores, doce e fresco, contrasta com o ar pesado do escritório. Um breve sorriso surge em seus lábios, enquanto você se perde na memória da infância, nos dias em que o mundo era simples e os problemas se resolviam com um abraço. Com um movimento decidido, você arruma as folhas, a textura do papel sob os dedos traz uma sensação de controle. O rosto se transforma, a raiva se dissolve, dando lugar a uma expressão de determinação. O espelho reflete não apenas o cansaço, mas também a resiliência. Há algo de poderoso na aceitação e na vontade de seguir em frente, mesmo se o passado se recusa a deixar você ir. A mente viaja por caminhos tortuosos, refletindo sobre o irmão, suas escolhas e a sombra que ele lançou. A dor é profunda, mas ao mesmo tempo, a vida ensina que cada ferida carrega uma lição. O que seria possível se ao invés de ressentimento, você optasse pela compreensão? Se a sabedoria emergisse dessa batalha interna? E ao tecer esses pensamentos, uma leve sensação de esperança começa a brotar. Abre-se um novo capítulo, não apenas na história escrita, mas também na narrativa da alma. A ideia de que o verdadeiro legado não se mede em bens, mas em experiências e aprendizado ressoa como um eco profundo. Em um último suspiro, você se pergunta: e se, ao invés de se deixar levar pela dor, você decidisse reescrever a sua própria história? O estalo da caneta na folha finaliza seu raciocínio. O futuro se desdobra à sua frente, repleto de possibilidades. Você sente um calor crescente na barriga, uma chama que promete o renascimento. A pergunta permanece no ar: será que é possível perdoar quem nunca pediu desculpas? A resposta se esconde nas sombras do dia que se despede, enquanto a luz da lua chega para iluminar o caminho. O cheiro de pão fresco invadia a sala, misturando-se ao aroma intenso do café recém-passado, enquanto risadas e conversas animadas ecoavam pelas paredes decoradas com fotos de momentos felizes. A tarde iluminava o ambiente, projetando sombras dançantes que se entrelaçavam ao ritmo das vozes familiares. No ar, uma leve brisa trazia o frescor da primavera, penetrando pelas janelas abertas, onde cortinas de linho branco balançavam suavemente. Você observa a mesa imponente, repleta de pratos coloridos, em um banquete digno de celebração. Os olhos se fixam em rostos iluminados, expressões que transbordam alegria e expectativa. A avó, com seus cabelos brancos presos de forma despretensiosa, sorri para todos, suas mãos enrugadas gesticulando enquanto conta histórias do passado. O avô, sentado ao seu lado, ri com voz grave, exibindo suas falhas dentárias como medalhas de uma vida cheia.
Na ponta da mesa, um irmão faz uma piada que provoca gargalhadas. Os olhos dele brilham, e você consegue sentir a energia positiva que flui entre todos, como uma corrente elétrica. Você mesmo ri, a tensão do passado dissipando-se lentamente, como névoa ao sol. Uma criança corre, sua risada inocente ecoando pela casa como música alegre. O calor humano é palpável, como se cada abraço, cada toque, cada olhar compartilhasse um pedaço de amor que há muito estava guardado. A mãe, com uma expressão de contentamento, ergue um brinde, e todos levantam seus copos. A família. A exaltação ressoa no ar, e neste momento, você sente a força de um laço que parecia fragilizado. Mas, em meio à alegria, um pensamento sombrio emerge. E se esta união fosse apenas temporária? O coração acelera, mas você se força a afastar essas ideias. O presente é um presente em si mesmo, um momento que deve ser vivido plenamente. A música suave ao fundo muda para um som mais animado, e rapidamente a sala se transforma em um pequeno salão de dança. O chão de madeira antiga rende sob os pés, e o ritmo contagiante faz com que todos se levantem, deixando para trás as cadeiras. As crianças giram, os adultos tentam acompanhar seus passos desajeitados, criando uma coreografia improvisada que mistura risadas e palmas. Em meio à dança, você se vê dançando com um dos irmãos. O calor do corpo dele é reconfortante, e por um instante, todos os ressentimentos parecem desaparecer. Um olhar significativo passa entre vocês, e as palavras não ditas ficam suspensas no ar, o perdão está mais próximo do que se imagina. Mas, nesse instante de leveza, um barulho súbito surge do lado de fora. Um carro estaciona de forma abrupta, e um som familiar interrompe a música e as risadas. A porta da frente se abre, e uma figura familiar aparece, a expressão carregada de tensão e determinação. O clima de alegria se dissipa, um frio percorre a coluna. Alguém veio para interromper a festa. A tensão no ar é palpável, como um fio prestes a se romper. Os olhares se cruzam, e o semblante feliz da avó se transforma em preocupação. O irmão do outro lado da mesa franze a testa, como se sentisse o peso da abordagem inesperada. Você engole em seco, o coração batendo forte, uma pergunta ecoando na mente: o que essa visita trará? A resposta pode mudar tudo. O som do papel rasgando ecoa no ar pesado da sala, um estalido que reverbera como um trovão em meio ao silêncio estagnado. A luz da tarde filtra-se pelas janelas empoeiradas, lançando raios dourados sobre o rosto tenso, onde cada linha revela a batalha interna entre a dor e a esperança. O cheiro de madeira envelhecida e a leve umidade do ambiente se misturam num perfume antiquado, quase como um último suspiro de um passado que insiste em não se apagar. Você observa a expressão do irmão, agora congelada em um misto de incredulidade e raiva, como se os sentimentos tivessem se materializado em ondas visíveis, prestes a transbordar. É um momento carregado, e o peso do testamento, agora aberto, parece pressionar não apenas suas mãos, mas toda a atmosfera ao redor. A tensão é palpável, quase como uma corda esticada ao limite, prestes a romper. A sala, repleta de móveis cobertos por lençóis brancos, parece um cemitério de lembranças. Cada objeto tem sua história, mas nada se compara ao que acaba de ser revelado. Enquanto o irmão se agarra à mesa com os dedos brancos, você sente seu próprio coração pulsar, forte, como o tambor de um exército marchando em direção a um novo destino. A batida ressoa no peito, um chamado à mudança, à renovação. O seu olhar se desvia brevemente para a janela, onde as folhas das árvores dançam ao vento, como se o mundo exterior estivesse em completa sincronia com a tempestade interior. Um cheiro doce de flor de laranjeira invade o ar, trazendo consigo um leve toque de esperança. Você se pergunta se, assim como a natureza, também pode florescer, mesmo em meio à adversidade. Então, ao olhar novamente para o irmão, nota uma mudança. A raiva começa a se dissipar, dando lugar à confusão. Ele solta a respiração, como se uma parte do peso que o prendia ao passado finalmente tivesse se desfeito. A tensão na sua mandíbula relaxa levemente, e você percebe que, apesar da hostilidade, há uma sutil abertura para um diálogo. Será que ele está percebendo que o testamento é apenas um papel, e não o fim de tudo? Naquele instante, a sala parece brilhar com uma nova luz, e a esperança se torna mais do que um mero desejo, vê uma possibilidade concreta, uma promessa de recomeço. O coração bate ainda mais forte, como se estivesse sussurrando que a vida ainda tem muito a oferecer, que os laços quebrados podem ser reparados.
Você toma uma respiração profunda, o ar fresco e renovador preenchendo seus pulmões, e com um gesto decidido, avança. As palavras que sairão da sua boca não são apenas uma expectativa de reconciliação, mas uma declaração de intenções. O futuro, mesmo em meio ao caos, se desenha diante de você, e, mesmo com as mãos trêmulas, carrega uma certeza e a vida ainda pode ser bela. Mas então, um estalo interrompe o momento, e você se vira rapidamente. Uma nova presença na sala, uma sombra familiar que provoca um frio na espinha. O que mais está reservado para esse novo capítulo? O que mais foi escondido entre os papéis e segredos familiares? O coração dispara, enquanto você se prepara para enfrentar os mistérios que ainda aguardam para serem revelados. A nova jornada está apenas começando, e a tensão no ar promete que a história ainda guarda surpresas inesperadas. Você está pronto para enfrentá-las?